Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje vamos ter um programa um pouco diferente. Vamos bater um papo aqui sobre pejotização. Será que você sabe o que é isso? Pois é, mais um tema jurídico aí para você. Estamos recebendo hoje aqui com muito carinho a doutora Nathalie Souza. Ela que é advogada e especialista na área do direito do trabalho. Doutora Nathalie, que prazer ter você aqui conosco em nosso podcast. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui também. Vamos de perguntas, vamos tirar as dúvidas aí dos nossos telespectadores. E o que é essa tal de pejotização, né, num contexto das relações de trabalho? Então, a pejotização é uma prática em que uma empresa contrata uma pessoa jurídica, né? Essa pessoa abre um MEI para poder trabalhar nessa empresa. E o problema está no fato de manter as relações de trabalho, né? Então, muitas vezes uma empresa contrata uma pessoa, né, jurídica, só que mantém a relação de trabalho. E é aí que é a pejotização, essa ocultação de um contrato de trabalho, contratando essa pessoa como pessoa jurídica. Entendi. E em quais situações a pejotização ela é considerada ilegal, né, pela Justiça do Trabalho? Então, porque a pejotização, contratar uma pessoa jurídica é legal, né? Você pode contratar uma pessoa para prestar serviços para você. O problema é quando mantém os requisitos que caracterizam uma relação de empregado, né? Um vínculo empregatício, que é a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade, né? Se caracterizar, tiver essas características, então vai reconhecer o vínculo e a pessoa pode responder isso na justiça, né? Ter que pagar todo o retroativo para esse funcionário, isso é um custo muito alto. Tem muita gente que quer fazer isso como uma cortina de fumaça, só que na verdade ele cobra os detalhes como se a pessoa tivesse ali com registro com base na CLT, né? Da carteira de trabalho, né? Como fala. E como é que a gente pode fugir dessas questões aí em relação a essa parte ilegal? Elas estão associadas exatamente nessa parte aí das características que vão reger a relação de trabalho? Exatamente. A chave para fugir, né, disso, de ser caracterizado uma pejotização, é simplesmente não caracterizar isso. A pessoa não ser subordinada, ela ter uma autonomia, ela emitir nota fiscal, ter um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço que seja bem redigido, né, por um jurídico e, enfim, para não caracterizar, né? E uma vez que a gente esteja diante de uma situação irregular, né, da pejotização, existe riscos para a empresa? A gente consegue trazer algumas informações para ajudar o nosso telespectador? Sim, porque se caracterizar, né, esse vínculo, se tiver algum desses requisitos, ele pode ter que pagar FGTS, INSS, tudo retroativo. Tudo retroativo, multas e tudo mais, além de responder, né, perante o Ministério do Trabalho. Pode enfrentar ações civis públicas, né, no Ministério do Trabalho, e isso tem um custo muito alto. Você recebe multa, enfrentar ações coletivas mesmo, do sindicato, por exemplo. Então, é um custo bem alto. Pesado. A ideia, quando a gente fala de pejotização, são pessoas físicas, né, que abrem empresa para poder prestar ali serviço. Elas emitem nota fiscal para poder receber esses valores. É padrão, é normal isso. Só que tem pessoas que estão pedindo para que funcionários, de fato, eles criem aí esse CNPJ para poder fazer um contrato ali de uma relação como se ele fosse prestar um serviço. Só que ele vai cumprir carga horária ali de segunda a sexta, né, sábado, no total de 40 horas ali semanais. Ele tem subordinação, tem pessoalidade, muitas vezes nem emite nota fiscal para recebimento dos valores, recebe algo sempre fixo todos os meses, ou seja, ele vai simular ali algo que não existe. Então, a ideia é que você possa entender que é possível sim a pejotização, contanto que você não siga ali os pré-requisitos de uma relação de trabalho. Então é muito importante você ficar antenado nesses detalhes. É possível, mas tem que seguir ali a formalidade, né? Ou melhor, fugir da formalidade, né, se possamos assim dizer, do que rege a legislação ali do direito do trabalho, tá? Tem mais pergunta aqui, tá? Quando se aconselha a pejotização, né, em relação a algum cenário, qual seria o melhor momento de poder usar essa forma de relação entre pessoas?
Para contratar uma pessoa jurídica, né, e ser legal, ser lícito esse contrato, então tem que não ter nenhum desses vínculos, né, não caracterizar esse vínculo, essa pessoa ter autonomia, não registrar ponto, né, não ter controle de jornada, não ter subordinação. É importante tudo isso e também ter um contrato, né? Um contrato feito por um jurídico, que seja bem resguardado. Importância do advogado, né? Essa pessoa emita sempre nota fiscal, já que ela é uma pessoa jurídica, ela tem que emitir nota fiscal e é importante. É muito importante essas coisas para não caracterizar esse vínculo e o empregador ter que arcar com todo esse custo, essas multas. Bom demais. Gente, vamos a um breve intervalo, tá? Não sai daí, até já já. Não deixe que a inadimplência dos seus clientes sufoque o seu crescimento. A Varela Torres Recuperação de Crédito é especializada em cobranças e negociações de dívidas, com profissionais preparados para agirem em negociações simples e casos complexos. Recupere o controle do seu negócio, elimine a inadimplência de recebíveis e evite desgastes com os clientes. Fale com quem está há mais de 5 anos no mercado com resultados comprovados. Para mais informações, ligue no número 62 993 97 43 36. Varela Torres. Recuperação de crédito. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje estamos entrevistando a doutora Nathalie Souza, ela que é advogada especialista em direito do trabalho. Estamos batendo um papo aqui sobre pejotização. Se você perdeu o primeiro bloco, corre lá em nosso canal do YouTube, né? dr.Flávio Varela Torres e assiste porque ficou muito bom. Falamos muito a respeito desse tema e vamos continuar aqui falando a respeito desse tema também. Doutora, vamos de pergunta, né? Para quem perdeu o primeiro bloco aí, talvez vai ficar um pouco confuso, mas depois ele assiste no canal do YouTube falando um pouco a respeito desse tema. E uma pergunta que também aqui foi feita para a gente é o seguinte: como o STF tem tratado a questão da pejotização recentemente? Então, tá o maior burburinho, né? Que o STF ele paralisou todas as reclamatórias trabalhistas que tratavam da pessoa jurídica, né? Dessa relação de pessoa jurídica. Então, o STF vai julgar, né, esse recurso de repercussão geral e ele vai decidir se essas relações, né, de PJ e empregador vão continuar sendo julgadas, né, na Justiça do Trabalho ou vai ser na Justiça Comum. Então, estamos enfrentando isso aí, né, que vai ficar paralisado até ter esse julgamento desse recurso de repercussão geral. Todos esses julgamentos relacionados a contratos, né, de pessoas jurídicas com empregadores, né, de pessoas físicas, vão ficar paralisados por enquanto. Alguns benefícios que a gente poderia ter na pejotização, né, para quem contrata de fato esse tipo de serviço, ele não gera o vínculo empregatício, ou seja, não tem fins rescisórios, ao mesmo tempo não vai gerar também pagamento INSS, FGTS, mas também talvez ele não possa ter aquela mesma pessoa, né, no geral não vai ter prestando ali o tipo do serviço, né? Então são pontos positivos, mas também ele não pode exigir, como já dito aí, a pessoalidade, não é isso? Sim, porque essa pessoa ela não pode ser exclusiva, né? Ela pode ser substituível. Se ela não pôde prestar serviço naquele dia, tem que ter outra pessoa ali para substituir ela. Então Legal. ela não pode ter essa pessoalidade. E qual é o papel da Justiça do Trabalho na pejotização, né? Então, diante da pejotização? A função da Justiça do Trabalho nessas relações é garantir que os direitos dos trabalhadores sejam resguardados, né? Então, muitas vezes, o empregador oculta essa relação de trabalho, fazendo o colaborador emitir um mês só para poder trabalhar na empresa dele e fazer as mesmas coisas. Ele não ter autonomia nenhuma, continuar recebendo mensalmente sem emitir nota fiscal e tudo mais. Então, a Justiça do Trabalho ela veio para poder coibir nessas fraudes. Então, por enquanto está paralisado, né, porque o STF vai julgar esse recurso de repercussão geral, mas a Justiça do Trabalho até então tem esse papel. E como o empregador ele pode evitar riscos jurídicos ao contratar um prestador de serviço PJ? Tem alguma dica que a gente possa trazer pela sua experiência? O empregador ele deve evitar, né, passar ordens exclusivas para ele, ordem direta para o colaborador, evitar que
colaborador seja exclusivo, porque ele tem que ser substituível, né? Se ele tiver que faltar, ele pode ser substituído por outra pessoa. Essa pessoa tem que receber por dia trabalhado, né? Emitir essa nota fiscal, mesmo que seja pago após um período, né? Ele tem que emitir essa nota fiscal e garantir que não tenha e que não seja caracterizado nenhuma desses requisitos para caracterizar um vínculo empregatício, que seria a onerosidade, pessoalidade, habitualidade e a exclusividade. Excelente. Ou seja, procura um advogado especialista nessa área para que você possa resguardar a sua empresa. No direito, gente, o preventivo é sempre a melhor saída. Com certeza, você vai ter muito mais a ganhar, né, do que esse pensamento de vou pagar advogado para que isso não tem processo. Na verdade, deveria ser o pensamento inverso. Eu vou pagar para, de fato, não ter esse processo. Então, consulte sempre aí um advogado especialista na área para que ele possa lhe auxiliar. Doutor, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, tá? Deixa aí o teu Instagram para quem às vezes tiver alguma dúvida e queira consultar contigo. Deixa o teu Instagram e já faça, por favor, as suas considerações finais. Então é isso. Muito obrigada, Dr. Flávio, pelo convite, né, para participar desse podcast. Muito obrigada por vocês estarem assistindo. O meu Instagram é @nathalie.adv. E aguardo o próximo convite. Com certeza. Deus te abençoe, gente. Até a próxima.